cinéfilos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Polessi e este aqui é o Cine Multiverso. Fala pessoal, boa noite a todos aqui para mais um episódio do quadro Papo com o Dublador, onde eu entrevisto grandes nomes da dublagem brasileira. E hoje, gente, eu estou com uma convidada sensacional. Ela que tem uma carreira gigante no mundo da dublagem, mas ela fez a Jessie da equipe Rocket do Pokémon, mas ela fez a Agatha Harkness, que teve uma série aí, né, há pouco tempo atrás, a Claire do Modern Family e muitos outros papéis. Eu recebo Isabel de Sá. Isabel, muito obrigado por você ter aceito esse convite, da gente estar aqui para a gente conversar, a gente relembrar a sua carreira. Então, muito obrigada e se apresente aí para a galera. Oi, pessoal, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, Vitor. É um enorme prazer estar aqui com vocês e participar desse bate-papo. Vamos lá, vamos ao que interessa, vamos para o que viemos. Com certeza. E galera, se inscrevam no canal, ative o sininho e é isso. Mas vamos começar aqui, Isabel, que assim, é uma pergunta meio clichê, mas é bom porque ela dá todo o contexto e cada um tem uma história diferente de como começou na dublagem. Isso que eu acho legal, Uhum. né? Eu queria perguntar para você como foi o seu início de carreira, como foi o seu começo na dublagem, lembrando, né, que na época, né, era uma coisa completamente diferente do que é Ah, hoje. sim. Hoje tem uma Oh, coisa muito diferente, enquanto na aham. época que a Isabel começou era uma outra mecânica, né? Então, explica pra gente como é que foi o seu início na dublagem. A tecnologia que trouxe muita inovação para a dublagem, né? Porque, então, na época que eu comecei, realmente, não tinha todos os equipamentos, todas as facilidades e os recursos que existem hoje. A dublagem já era conhecida minha desde sempre, porque meu pai foi dublador. E, na verdade, eu demorei um pouco para começar, porque eu fiz teatro, né? Comecei no teatro e tal. Aí eu resolvi, eu falei, não, eu vou procurar dublagem, porque eu já conhecia, eu curtia, eu achava legal. E naquela época a gente ia para os estúdios e fazia estágios, né? Ficava assistindo os grandes dubladores. E a gente ali sentadinha, quietinha, olhando, observando, aprendendo, porque não existiam cursos como existe hoje em dia, né? Hoje você já entra com toda uma noção, sabendo, conhecendo como é e como faz. Na época, não, a gente ia lá, ficava sentada, a gente falava que ficava esquentando o banco, até a hora que o diretor, cansado de te ver ali, sentado, assistindo, falava, vai lá fazer uma fala. E aí a gente começava. Aí foi uma delícia, foi muito bom. A gente dublava junto nos estúdios. Hoje em dia não, é individual, cada um dubla a sua personagem isoladamente. Mas naquela época todos dublavam juntos. Então era assim assustador, porque você ficava ao lado dos grandes dubladores, né? Quando a gente está começando, é é terrível, é muita coisa para assimilar e para fazer. E se a gente errasse, não fizesse certo, o outro dublador também tinha que refazer toda a cena. Então, mas foi um aprendizado maravilhoso. E aí fui conhecendo as pessoas, fui tendo oportunidades e seguindo minha trajetória. O mais legal, né, Isabel, que você contou, e é uma coisa que eu acho muito interessante, né, é que naquela época não tinha curso. Naquela Não. época, você aprendia vendo os grandes, né, que pavimentaram, né, esse início da dublagem, e Uhum. aprender com eles, né, aprender meio que no instinto. E eu acho isso muito incrível, porque hoje em dia a gente tem muitos cursos de dublagem, mais Sim, possibilidade de mais pessoas poder entrar no mercado de trabalho, mas naquela época era na raça, era na sim, coragem. total, É, total. incrível, né? Isso que eu acho fascinante, né? Do início da dublagem, né? Porque assim, como você Uhum. aprendeu dublagem? Vendo os mestres dublando. Isso que eu acho fantástico, né? E o fato do seu pai, né, ter sido dublador também foi uma grande influência Sim, para
você seguir essa carreira que alegra muita gente, sabe? A gente vê o quanto a dublagem ela é uma arte a dublagem, Sim, porque sem ela faz dúvida. parte de toda da vida de muitas pessoas que cresceram, que nem eu. Assim, a dublagem me trouxe muitas memórias felizes, sabe? Eu Uhum. lembro da minha época, eu era de infância e eu ouvia as vozes, e eu gravava as falas e eu falava, sabe? Você cria uma Uhum. conexão muito pessoal com aquelas vozes que você não conhece pessoalmente, às vezes você nunca chega a conhecer, mas você cria um vínculo como se fosse parte de você, sabe? Fizesse parte Uhum. da sua roda. Isso é maravilhoso. É você transformar a vida de alguém, sabe? Sem estar presencialmente com aquela pessoa. Isso, para mim, eu acho Sim, maravilhoso. sem Maravilhoso. uma referência visual, né? Só auditiva. E é muito Sim, doido, porque as pessoas acham, as crianças principalmente, né? Que a voz do personagem é aquela. É a que ele está ouvindo. Ele não faz ideia que é em outro idioma, é de outro lugar. Não, está ali falando português. Uma coisa que eu entendo, que eu sei o que é, né? Então, isso é muito gostoso. Aí, quando descobrem que você é a voz de determinado personagem, quando conseguem fazer essa associação, né, então começa uma descoberta, um outro nível, que é justamente você começa a associar aquela voz a diferentes personagens, momentos, filmes, desenhos, documentários, enfim. É bem bacana, né? é fantástico. E aí, complementando essa pergunta, Isabel, é claro, né, que quando a gente está nesse ramo, a gente convive com grandes nomes da dublagem, né? A gente acaba tendo Sim. esse contato, a gente acaba tendo essa inspiração. E eu queria perguntar para você, quais foram os grandes nomes da dublagem que te inspiraram? Você pode dizer também dubladores que são seus amigos. Comenta como que é essa relação de coleguismo e dubladores que marcaram, né, a tua trajetória, né, como profissional da área. Uhum. A gente começa também trazendo uma referência de personagens, né, do que a gente assistia. Então, por exemplo, na época tinha a feiticeira, que eu achava bárbaro, né, a mãe da feiticeira, a tia da feiticeira, que depois eu vim descobrir que era a Helena Samara, que foi da rádio onde meu pai trabalhava também, ela também era radioatriz. Então, assim, naquela época eu conheci Helena Samara, Gessi Fonseca, maravilhosa sempre, né? O João Paulo, que foi um grande dublador, ele fez muitos filmes com o Mazzaropi, ele fazia cinema também, e aí eu conheci o Baroli, também me iniciou nos animes, o Hélio Vacari, o Antônio Moreno. Então, assim, era uma turma, né, que naquela época eram os grandes dubladores, né, e a gente chegava e se deparava com eles. Tinham muitos mais, eu não vou lembrar o nome de todos. E tinha aquelas pessoas que estavam mais, digamos, próximos de mim, como a Cecília Lemes, como a Fátima Noia, Márcia Regina, Eleonora Prado, né? E colegas que começaram comigo também, como Fábio Moura, Wellington Lima, Raquel Marinho. Então, assim, eu convivia com diferentes gerações dentro da dublagem. Isso sempre uma grande troca. A gente sempre diz que a dublagem é uma grande família. Cresceu muito nos últimos tempos, mas Sim. era isso, tinha uma proximidade, uma aproximação muito grande. Leonardo Camilo, Carlinhos Silveira, muitos, Uma muitos. galera, né? É uma É. galera. Então a gente Oh, convivia muito, a gente era muito festeiro, ia muito em karaokês. Então a troca era bem grande, era uma amizade bem gostosa, que se criou um vínculo, né, que se criou daquela época, e hoje eu estou na dublagem há 30 anos, mas tem gente que está há 40, 50, 60, né? Então você convive com esse, por isso que a gente fala, né, a grande família, porque você convive com essas pessoas
diretamente, quase que diariamente, em diferentes estúdios que a gente presta serviços, mas nós percorremos praticamente os mesmos estúdios, né? Percorríamos mais. Hoje está um pouco diferente também com a história do home studio. Então, eu gostava muito daquela época nesse sentido, sabe? A aproximação era bem maior. E tinha as crianças, né? Que hoje estão aí. Era o Tiago Longo, era a Fernanda Bulara, era o Wagner Fagundes, era a Jussara Marques, era o Yuri, que eram crianças. E hoje os filhos dessas crianças estão começando a dublar. Olha Então, só, hein? assim, é a geração que, sabe, se Sim. renova, não para, né? Sim, e eu acho fascinante, Isabel, você falando dessa questão da geração, né? Porque você está presente em vários pontos de geração, é muito legal, né? Porque é a história Aham, acontecendo, você tem um olhar mais para o futuro, para o passado, para o presente, sabe? E isso aham. é incrível, né? Pô, a família Baroli é quase que uma dinastia, né? Porque Não é? todo mundo lá dubla, se bobear, até o cachorro dos Baroli também dubla. Mas, pô, Gilberto Baroli, é incrível, sabe? Essa galera aí, né? Uhum. É fantástico. Cecília, putz, eu amo demais a Cecília Lemes, né? A voz da Chiquinha, nossa, É, eu sou fã de Chaves, assim, e eu sou muito fã de Chaves, né? E você falou Cecília, eu falei, nossa, Cecília Lemes é incrível, né? Mas, Isabel, agora eu vou dar uma pergunta, assim, porque dublagem, ela é um processo, na minha visão, complexo, né? Porque você tem muitas uhum, coisas para você prestar atenção, você tem a questão do sim, sincronismo, você tem também a questão da interpretação, para você encontrar o tom da sua personagem, também tem a questão do inglês, de você administrar o áudio vindo, você olhando na tela, você lendo o texto. Então, são várias etapas, né, que faz o trabalho do dublador ser um trabalho assim muito complexo. Eu queria com perguntar certeza. o que é mais difícil, o que foi mais difícil para você na dublagem, algo que você teve dificuldades até você conseguir acertar, ou foi alguma coisa técnica, foi alguma coisa da parte de entender o personagem, o tom, o que para você é mais difícil na dublagem? É assim, eu venho do teatro, então eu já tinha experiência de palco, já tinha feito alguns curtas-metragens, então assim, eu já tinha uma bagagem enquanto atriz para atuação. A novidade na dublagem é que você não tem tempo para elaborar nada. Então, o dublador, ele precisa chegar, eu costumo dizer, pronto, entre aspas, né? Pronto no sentido de ter uma leitura rápida, entendimento de texto daquilo que você está lendo, porque a gente não tem referência na dublagem, né? Você chega, o diretor te fala qual é o anel, qual é o personagem, passa a cena, então naquela passada de cena você tem que absorver o máximo de informações para conseguir realizar. O tom da cena você já tem pelo visual e pelo áudio original, que em inglês é fácil. Tem francês, russo, alemão, japonês, chinês, árabe, turco, e você tem que estar aberto para ouvir o idioma que for, pegar a emoção daquele momento e passar. Então, assim, eu acho que o mais difícil na dublagem é o tempo que a gente não tem para conseguir fazer uma cena crível, né, em português. O sincronismo, claro, é importantíssimo, mas se você aprender a respirar junto com o personagem, o sincronismo meio que acontece. Então, a Uhum. gente tem que ter muita atenção na passada de cena, para absorver o máximo de informações. Isso, para mim, eu acho que é o mais difícil. O tempo para Concordo. absorver tudo e devolver. E assim, aí você tem o texto que muitas vezes não está de acordo, você precisa adequar melhor, trocar palavra por palavra, enfim. Então, são muitos detalhes, né? Muitas minúcias que você tem que resolver ali
muito rapidamente. Então, se a pessoa é daquela que gosta de pensar, elaborar, a dublagem não é o mais indicado. Sim, sim. E o que você falou, Isabel, é uma coisa, aí eu vou trazer a minha vivência, né, para poder contextualizar. Eu fui uma pessoa Hum, que fiz primeiro um curso de dublagem antes de ir para o teatro, né? Hoje eu sou ator, eu tenho DRT e tá. tudo, mas na época eu era uma pessoa muito tímida, mas muito tímido, e eu fui direto para a dublagem, e eu fui muito na cara e na coragem, e você falou, a dublagem, ela exige o teatro. E foi uma coisa que eu Uhum, percebi depois que eu fiz o curso de teatro, e aí depois eu fiz outro curso de dublagem. Ali eu consegui perceber o quanto o teatro era importante, justamente para uhum, ter esse tempo. Porque o é, ator no teatro, ele tem que ter um tempo, ele tem que ter uma atenção muito forte, porque você está no palco, você tem que, às vezes, talvez cobrir o que um colega seu esqueceu, você tem que, sabe, uhum, você tem que se virar. improvisar. Uhum, Exatamente. E é o que, de uma outra forma, a dublagem faz. Ele te coloca esse personagem que você nunca viu na vida, você não sabe quem que ele é, e te dá talvez só uma breve descrição e fala, ó, uhum, interprete, leia o personagem e me fala o personagem. E aí é do trabalho do dublador, através da leitura, de você observar, você captar a essência do personagem e passar aquilo. Então, é um trabalho muito difícil. É um trabalho uhum. que quando eu dublei lá na minha, no comecinho, depois eu comecei, né, e tudo, a entender isso, mas no começo era justamente o sincronismo e o tempo, porque você tinha que pegar a intenção do personagem, ao mesmo tempo você tinha que olhar para a tela, você tinha que ver, você tinha que ouvir, então dava um tilt na cabeça, então eu faço o que agora? Mas é um Aham, processo, por isso que a dublagem ela merece ser muito valorizada, porque é um trabalho sim. difícil, e não é um trabalho também só do dublador, é um trabalho de toda uma equipe técnica. A gente tem um diretor de Nossa, é dublagem, um conjunto. Aham, é uma equipe mesmo, né? uma equipe gigantesca. Então, a dublagem Uhum, ela precisa ser valorizada sempre, porque exige todo um trabalho competente para sair aquele trabalho que você vê, que você consome no serviço de streaming, no cinema. Meu, pessoas ralaram, pessoas se dedicaram muito, sim. ficaram 6, 7 horas no estúdio para fazer lá, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que Aham, valorizo muito, admiro e valorizo muito, e falo para as pessoas: você pode não gostar de dublagem, preferir o legendado, claro, é o seu direito, mas sempre respeitar a uhum. profissão e os seus profissionais, que são extremamente importantes para a cultura do país, porque, bem ou não, a Então, dublagem, ela nacionaliza um produto estrangeiro, torna esse produto exatamente. mais perto de nós, né? Porque, Uhum, assim, muitas pessoas reclamam das adaptações, né? Eu vou pegar o Chaves como exemplo, que é o melhor exemplo que a gente pode ter. Exemplo, tem um ah, episódio que os caras estão falando da independência do Brasil, mas, na verdade, no original, é a independência do México. Só que não faz sentido você falar independência do México dentro do Brasil, né? Então, aham, Acapulco, Guarujá. Então, tem essas adaptações que é para aham. colocar a gente incluído dentro daquele. Senão, a gente não cria uma conexão, né? E isso Exato, é você incrível. não consegue assistir, você não se aproxima daquilo, né? Por isso que é chamado versão brasileira, né? Não é dublagem brasileira, é versão brasileira, porque a gente adequa ao que acontece aqui, a gente tenta trazer para o nosso universo. Com E mesmo certeza, as gírias, né, as coisas que se falam, tudo, procurar adequar melhor naquilo, no nosso com certeza. pedaço. Com certeza. Agora, Isabel, eu tenho Ah, duas perguntas que são bem complementares, mas eu vou em partes. A primeira, na sua vasta carreira, pô, mais de 30 anos na dublagem, você dublou de muitas coisas. sim. Desenho,
novela, série, seriado, anime, tudo. Eu quero perguntar para você se durante essa carreira você adquiriu alguma preferência por algum formato, por exemplo, eu gosto mais de novela, dublar novela, eu gosto mais de dublar desenho, eu gosto mais de dublar, sabe? Eu já tive entrevistas aqui, falou, eu adoro novela turca, sabe? Durante essa carreira você acabou desenvolvendo preferência por algum estilo, algum formato, ou o que vier para você, você faz assim, você não tem essa preferência? Então, eu digo sempre que cada trabalho é um desafio diferente. A gente nunca sabe o personagem que vai encontrar pela frente, como é, né? Então, a princípio, eu te diria que eu gosto do trabalho, do desafio. Agora, as séries, por exemplo, são muito interessantes porque você aprende a conhecer o personagem, você meio que já entende o jeito dele agir, o jeito dele fazer as coisas, então cria ali uma simbiose, né? Você, quando está fazendo ali, é aquele personagem. Adoro documentários. Eu gosto muito das informações que vêm, e normalmente são historiadores, médicos, cientistas, professores, enfim, tem de tudo, né? Investigadores. Eu gosto das informações que os documentários trazem, me atrai bastante. Gosto de desenho porque é difícil de fazer. As pessoas acham, desenho é mais fácil. Não, não é. Por exemplo, eu fiz uma série uma vez, era um desenho lindo para crianças de massinhas. O trabalho era maravilhoso, era o Bob the Builder, Bob o Bob o engenheiro, Construtor, o acho que é Bob o construtor, Construtor. isso, Bob o construtor. Eu dublei a Wendy, a engenheira que trabalha com ele, né? Eu achava lindo, sabe, o trabalho daquilo, então era gostoso de ver, de fazer. Você vai levar Scav, Rowley e Mookie. Ela vai levar o carregamento de cascalho. Está ótimo. Vocês podem ir. Filmes é muito gostoso porque quando você faz um personagem grande, porque aí já é uma história que tem um começo, meio e fim, né? Então Sim. você já vai resolvido, né? Você já sabe o que foi feito, como é que vai acontecer aquilo. Então, na verdade, me cativa porque são sempre novos desafios. Eu adoro um desafio, né? É muito bom. Quando a gente entra no estúdio, olha e fala, nossa, como é que eu vou fazer isso? Porque, né? A gente não tem uma referência. Você vai assistir o filme ali, você vai ver as cenas naquele momento. Mesmo quando é um seriado grande, tudo, a gente não recebe antes. Sim, sim, é aquela questão, né, que a gente já tinha falado, né, nas outras perguntas, né, mas é legal, né, toda essa versatilidade que o dublador pode, um dia tá ali no desenho, Sim. outro dia um documentário, e são tudo mídias diferentes, sabe, séries É. e tudo, é fascinante. E aí, a outra pergunta complementar ao longo dessa carreira, né, você falou do Bob o Construtor, pô, acho que passava, se eu não me engano, na TV Cultura. Eu fui um cara que vi muito TV Cultura quando eu era jovem. Eu lembro até o nome da musiquinha, só que eu não posso cantar lá, porque, né, pode dar direito autorais. Então, mas era a música que ficava na cabeça, né? A TV Cultura tinha muito isso, né? Esses desenhos mais Sim, sim. educativos e tudo. E aí, nessa carreira vasta e sólida que você construiu, Isabel, teve algum personagem ou uma atriz que você ainda gostaria de dublar? Que você ainda, tipo, tem vontade de dublar? Pergunta difícil. Eu fiz tantas atrizes muito boas. Eu Por sei. exemplo, Modern Family, eu adorei fazer a Uhum. Claire, né? Eu não sei o nome da atriz, eu sou péssima para lembrar. O Luke não tem mais problemas na escola porque o Ruben confessou que inventou tudo. Não é louco como os problemas das crianças sumiram do nada? Tá? Uhum. Tinha uma outra série que eu fazia, Will e Grace. Sim, sei qual é. Eu fazia a Karen Walker, que trabalhava com a Grace e bebia, né? E ela era desbocada. Então, são personagens diferentes, né? Uhum. É isso também que a gente tem. A gente pega comediante, pega drama,
pega comédia, pega drama. Então, são pinceladas diferentes. Eu não sei te responder. Não tenho uma em especial. Sim, sim, Fora os longas-metragens, mas imagina. teve atrizes maravilhosas que eu dublei e que coisas mais introspectivas, também é muito gostoso. Sim. Nossa, eu tava dando uma olhada, né, nas atrizes que você chegou a dublar. Nossa, você dublou um monte de atriz, uma diferente da outra, uma pegada Hum. diferente. Então, isso que é o legal, né? Você vai E, colecionando atrizes que você dublou aham, ao longo da sua trajetória, e cada uma é. com um desafio diferente, com uma forma de atuar diferente. Por exemplo, na série Lucifer, não sei se você chegou a assistir, Já ouvi falar, já. eu dublei uma personagem chamada Linda, que é a psicóloga do Lúcifer, né? Uhum. E é uma ótima atriz, um trabalho bem legal. E eu quero compreender. Eu quero mesmo. Mas Lúcifer precisa me ajudar. Preciso que seja honesto comigo. Completamente honesto. Aí depois, eu assistindo, eu vi que ela dublou uma série que foi feita no Rio, essa Uhum. mesma atriz. Falei, eu queria dublar essa, sabe, essa série, porque a personagem dela nessa série também foi bem legal. Então, Sim, mas a gente não tem uma atriz, né? Não é voz fixa. Antigamente respeitava-se mais, a gente chamava de boneco, né? Então, uhum. os bonecos normalmente tinham uma voz no Rio, que era Rio e São Paulo, né? Que faziam Sim, as dublagens. Então, tinha a voz carioca e a voz paulista. Mas hoje sim. em dia já não tem mais, ainda mais com o home studio, a gente consegue mesclar os elencos, o que enriqueceu os trabalhos, sem sombra de dúvida. A experiência pessoal do dublador, que eu acho que é Sim. algo muito interessante trazer para as pessoas, que é a experiência pessoal do dublador, o dublador Uhum. como um ser humano, porque antes dele ser um profissional que marcou tua infância, que falou aquelas frases que você, sabe, adora, ele é um ser humano, ele tem as Uhum. preferências, ele pensa, ele age, tudo. Então, é a questão de também humanizar o profissional também. Então, por isso que eu faço Sim. esses jogos mais, essas perguntas mais pessoais, para justamente Aham. trazer esse lado mais emocional. E aí, Isabel, assim, uma coisa que eu vejo é a questão das histórias de bastidores, né? Que é uma coisa Aham. que eu vejo muito dublador e eu adoro quando eu vejo um dublador contando: eu e o fulano de tal, a gente fez isso, não sei o quê e tudo. Eu acho isso muito divertido, porque também é uma outra forma de humanização, porque você vê uma peripécia ou que esse dublador passou e tudo, e que foi uma história divertida. Eu queria perguntar para você se você tem alguma história divertida que você passou nos bastidores da sua carreira de dublagem, que você gostaria de compartilhar com algum outro dublador ou dubladora. Nossa. Difícil. São muitas. Não posso comprometer ninguém. Tem que estar tudo dentro das regras. Era engraçado, por exemplo, era gostoso quando existia a Alamo, né? Porque tinha um estúdio em especial que era bem grande e antigamente a gente dublava junto, então às vezes era comum ter 4, 5 pessoas, até mais, dentro do estúdio. Então a gente Sim. ficava se revezando ali no personagem e tal. E enquanto esperávamos, a gente deitava no chão, esticava as pernas na parede, descansava. E imagina manter dublador calado, dubladores juntos e quietos. Meu, era difícil, porque sempre soltava uma piadinha, sempre tinha alguma coisinha, tal, né? E o diretor penava ali para manter o pessoal quieto. Então, assim, era uma coisa muito gostosa de fazer. Tinha uma cumplicidade. Uhum. Sim, nossa, Isabel, eu vi histórias, né, que um zoava o outro, um pegava peça no outro, sabe? Então, devia ser um Uhum. ambiente muito gostoso, assim, né, de Era. você
tá lá e aí o cara te zoa. É uma coisa legal, porque você não tá só trabalhando, você tá trabalhando, certo? Ganhando seu dinheiro, mas Sim, você tá também se divertindo. E eu acho que o trabalho tem que ser também muito prazeroso, porque é uma coisa que o ser humano tem que fazer, ele tem que ganhar o dinheiro para viver e tem que ser uma coisa divertida, né? Então é legal uhum. isso, né? Essa descontração enquanto tá tendo o trabalho. Nossa, eu soube de várias histórias assim de dubladores, um pregando a peça no outro. Eu falava, meu, isso é hilário, isso é muito Aham. divertido. É, E a gente tem a oportunidade de trabalhar no que gosta e se diverte com isso, porque o trabalho não pesa, sabe? sim, Que nem era normal, por exemplo, trabalhar das 8h30, 9 da manhã até 10, 11 da noite. A uhum, gente chegava no fim do dia acabado, exaurido, porque, gente, não parece, mas falar cansa pra caramba. E falar com uma tensão, né? Porque a gente tem que estar atento no texto, atento no filme, você não pode fazer meia boca, sabe? Tem que estar sim, inteiro ali, o tempo todo. Então, isso é cansativo, mas era um cansaço gostoso. Né? Quer dizer, continua sendo, é que hoje é difícil ter essa jornada assim tão sim, longa de sim. trabalho. Mas é muito bom poder trabalhar e se divertir, rir e ter pessoas bacanas ao seu redor, né? Com certeza. E deixa isso muito mais leve também o trabalho, como você mesmo disse, Sim. é um trabalho muito desgastante e exaustivo. Eu sei porque eu faço lives, eu gravo vídeos de mais de Aham. 2 horas, então assim, chega um tempo minha voz, eu vou ficar sem voz, assim, de É, tanto a boca não obedece, não fala. exatamente, é muito cansativo, né? Então eu É, imagino como é que é isso e toda a entrega, porque dependendo do personagem é uma sim, dedicação física muito grande que você coloca na sua sim. voz, né? É uma coisa Uhum. fantástica. E aí a última pergunta antes da gente ir para os seus trabalhos, aí eu vou perguntar como é Ah, que foi a experiência. Você, Isabel, eu acho que você tem uma carreira assim impecável em animes. Porque eu acho que você está em todos os grandes animes de todos, você tá lá, é, fez uma pontinha e tudo, né? E eu sei que uhum, anime é uma coisa que tem uma legião de fãs, muitas pessoas, né, consomem muito é, os animes. Aí eu quero perguntar para você porque o anime, ele tem um estilo próprio de atuação também, né? Tem sim. uma outra Uhum. vertente. E aí eu queria perguntar para você, qual que é a dificuldade de você dublar um anime em comparação a um desenho normal, assim, um desenho da Disney, um desenho da DreamWorks, por exemplo, né? Que são americanos, assim, e da parte mais do Ocidente, que tem uma outra linha, né? É aquela diferença Uhum. como que é uma novela mexicana para uma novela coreana, para uma novela brasileira. Então, são Sim. técnicas diferentes. Para você, como que é? Você encontra uma dificuldade entre esses dois tipos? Para você, como que é isso? É uma diferença bem grande, realmente. São conceitos diferentes, né? Linguagens diferentes. No começo eu tive dificuldade, porque, assim, no anime, muitas vezes o personagem ele fica só batendo boca direto, sabe? E era difícil preencher isso, né? Sim. E no anime também, os personagens mudam de humor muito rapidamente. Eles estão falando aqui embaixo, de repente eles gritam, de repente aí eles voltam, aí, né? Então tem umas mudanças bruscas. É bem difícil isso, principalmente no começo. É muito legal, gostoso de fazer, mas é uma dificuldade maior do que num desenho mais linear, como a gente está habituado, vamos chamar os desenhos americanos, né? Eles têm
é uma coisa mais linear. Tem as interpretações, tem as mudanças, mas é outro ritmo completamente diferente dos animes. Os animes têm uma forma muito própria. Realmente tive dificuldades na época até entender isso. A partir do Uhum. momento que você entende, aí ok, você sabe por onde você está transitando. Mas é que Sim. nem o sonho da... E na época, tinham muitos animes chegando. Então, realmente foi uma chance, uma oportunidade de fazer vários, ou se não era um personagem grande, eram participações pequenas, mas eu estava neles. Na verdade, a gente quer estar participando, Sim. sabe? Não é aquela coisa, eu quero estrelar, eu quero, né, um personagem. Não, eu quero fazer, eu quero estar lá, participar da história. Sim, Isso que é fazer parte gostoso. daquilo, nem que seja um pouquinho. É, é. Eu pergunto isso, né? Porque, tipo, por exemplo, eu entrevistei o Cláudio Galvão e ele é um cara que fazia muito canção, né? Ele cantava muito na dublagem. A própria Beatriz Menberg também, que eu entrevistei, né? Uns episódios Aham, atrás, ela fez muito game. Então, cada um tem o seu estilo próprio, né? E você que participou de aham. todos os animes aí que Pô, você fala o nome de um anime e a Isabel Sá com Tá certeza. lá no meio. Exatamente. Mas é muito legal isso. É muito legal, como você disse, quando você começa a entender, aquilo se torna mais tranquilo, né? A questão do anime é, como você disse, a boca é assim, É, você não consegue notar as questões. É como se você estivesse soltando rapidamente um monte de coisa, né? E o aham. idioma também é muito rápido. Eles falam muito rápido. Nossa. Né? Então, para você adaptar isso para labial e você adaptar o texto, aí tem outro trabalho que é o do tradutor de dublagem, que é outro trabalho também que também tem que ser valorizado, né? O cara vai adaptar todo aquele texto e tudo mais, né? É. Mas, Isabel, vamos começar a entrar nos seus trabalhos aí. Mas eu vou Hum, começar, eu tenho que começar falando dela, né? Eu vou deixar talvez o seu papel mais emblemático para o final, mas eu vou começar é. com o Grande Estilo, né? Que é o seu papel mais, talvez um dos mais recentes, e é um papel que tá numa franquia que é gigantesca e que tem uma legião de fãs por aí, que é a Agatha Harkness, né? Da Marvel, que Uhum. WandaVision, e depois a personagem ganhou uma série própria, e aí Ganhou você foi umas coisas, né? dublou por causa do sucesso, né? A personagem fez muito sucesso, né? E tudo. E como eu já falei para você, eu sou suspeito, porque eu sou Marvete, eu sou fã da Marvel, e eu Aham. gostei muito da Agatha, né, na série do WandaVision e tudo. Porque assim, né, eu vou perguntar para você como é que foi todo esse processo, né, se você fez teste e tudo, mas assim, a Uhum. Katherine Han, ela é uma atriz muito carismática, ela tem Hum. uma força muito grande, e você conseguiu ir na essência dela, isso que eu achei Hum. fantástico. Você conseguiu entender que ela é debochada, ela é meio exagerada, ela é irônica. Então você Uhum. conseguiu pegar todas as nuances que a Katherine Han trouxe para a Agatha, tá na sua voz. Isso que eu acho um trabalho esplêndido de dublagem, né? Eu acho que assim, né? Para mim é um dos trabalhos mais completos de dublagem assim do MCU foi você com a Agatha, porque você conseguiu fazer isso, você conseguiu pegar a essência da atriz e tudo que a atriz queria imprimir na personagem. E eu queria perguntar para você, Isabel, como é que foi esse processo da Agatha Harkness, que até então é um personagem que assim, é um personagem extremamente conhecido pelos fãs, né? A série Uhum. WandaVision e a Sim. série da Agatha foi vista por muitas pessoas, até pessoas que não são da bolha, né? Não consomem quadrinhos, Aham. né? Como que foi para você fazer a Agatha Harkness? Foi ela e mais ninguém. Foi a Agatha e mais ninguém. Olha, começou, né, com o WandaVision, foi feito o teste lá na TV Group. E o Serginho Cantu, que me indicou, aí fui, fiz o teste e tal,
Aí eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovada. Eu fiquei super feliz, porque quando eu fiz o teste, eu gostei muito, né? E bruxa é tudo de bom de fazer, sabe? A princesinha é bonitinha, é legal, tem uma história boa, mas a bruxa é maravilhosa. E aí, quando começaram os trabalhos, foi uma surpresa para mim, porque a atriz é muito boa. Ela realmente é muito boa e ela é despachada, ela, né? Quando chega como aquela vizinha da WandaVision, tal, aquela coisa toda, até ela ir se mostrando qual era dela lá no pedaço. Enfim, foi maravilhoso. Eu cantei, né, na época lá, eu sempre falo, gente, eu não sou cantora. Se a personagem canta, a gente faz o que pode, se ficar legal e aprovarem, ok, se não, não, né? E então foi um presente, né? A gente ganha uns presentes de vez em quando. Sim. E eu fiquei sabendo que ia ter a série da Agatha. Eu falei, meu Deus, isso é tudo de bom. O que aquela atriz vai aprontar? Porque eu já tinha visto qual era o potencial dela. Quando a série chegou, tal, que, né, a gente começou a gravar, eu falei, caramba, difícil demais. Por quê? Por causa da confidencialidade. Então, muitas vezes, a gente não via a cena, só aparecia a boca do personagem, da atriz, falando. Sim. Então, você tinha que ouvir aquilo, né, e imaginar o que estava, como é que estava o clima, tudo. Foi um desafio, né, um trabalho bem, com muitos detalhes, mas foi uma delícia de fazer, né? E envolve, aí eu ficava, aí o próximo episódio, o que vai acontecer agora? Como é que vai ser? E aí? Nossa, né? Foi muito, muito, muito gratificante. E o Fábio Azevedo, que dirigiu, né, uma pessoa de super apoio, ele me deixou muito à vontade, e a gente ia buscando juntos, né? Às vezes o tom, vamos corrigir o tom um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, então, para justamente tentar pegar essas diferentes nuances que ela trazia. Sim. E fiquei muito feliz com o resultado, a receptividade do público, porque a gente sempre está se expondo, sabe? Né? De repente o público pode não gostar, pode não... Enfim, é sempre uma surpresa. E foi uma surpresa muito gratificante, muito delícia. Ah, eu imagino. Eu adorei. Como eu disse, eu sou suspeito para falar, mas eu gostei muito. E quero que a Agatha volte aí ao MCU para a gente poder ouvir a Isabel de Said. Vamos ver se ela retorna, né? A Marvel sempre traz de volta os personagens, né? Eu não vou dar spoiler, né, o que acontece na série, mas sempre voltam, né? Alguns sempre voltam, né? Esperando que revelasse sua verdadeira forma. Eu cheguei perto com o fake Pietro. Mas você também fez um trabalho que é um trabalho que, inclusive, a atriz venceu um Oscar por esse trabalho, né? Sim, é o nome daquele filme que eu não sei falar até hoje. Tudo em todo lugar, a toda hora. Isso. É a Michelle Yeoh em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, né? Foi um estouro e tudo mais. Eu descobri também que você fez a Michelle Yeoh. Eu falei, caraca, que maneiro, que legal que a Isabel Sá fez, né? A Michelle Yeoh, que é uma personagem também completamente diferente, que tem várias versões, versão multiversal e tudo. E aí eu queria perguntar para você como é que foi esse trabalho, né? E como que foi para você encarar esse desafio da atriz, que eu acho que naquela época que você dublou, eu acho que ainda ela não tinha vencido, né? Acho que ainda não. Então, um trabalho que depois chegou a vencer o Oscar, a vencer, né? Ela tá, se não me engano, ela estava indicada quando a gente dublou.
Uhum. Primeiro que o título do filme já me deixou assim, oi? Né? O que é isso? Aí ele entrou em cartaz no cinema, nos cinemas, né? E o Ulisses tinha falado para mim que eu ia dublar. Eu falei, deixa eu assistir. Eu fiquei encafifada com o título do filme. Aí eu fui ao cinema, assisti, falei, gente, que é isso? Que maluquice é essa? Né? Porque é um filme meio doido. Sim. E aí eu estava meio receosa, né? Eu falei, caramba, porque também tem essas diferenças de tempo e espaço, e ela contracenava com aquela outra atriz que eu não sei, não Jamie Lee lembro. Curtis. A Jamie Lee Curtis. Maravilhosa, maravilhosa também. Então foi um trabalho assim, foi um desafio muito louco, no sentido de que a conexão, né, não existia muito entre uma coisa e outra. Mas fiquei satisfeita com o resultado. Acho que foi legal, ficou legal. Sim, sim, foi algo diferente, né? Foi algo, né, que Foi. desafiou, né? Porque a Michelle Yeoh, ela tinha que fazer várias versões dela mesma, uma versão. Eu lembro que ela tinha uma versão que tinha dedos de salsichas, né? Isso, é muito louco. Os cara imaginam. Eu gosto muito dessa atriz desde que eu assisti A História de uma Geisha. Não sei se você teve a oportunidade de ver Já esse ouvi falar filme. desse filme, É já ouvi falar. muito bonito o filme todo, né? E o trabalho dela, lógico. Então, assim, eu já tinha um carinho pela atriz, e aí, quando eu tive a oportunidade de dublar, eu falei, opa, olha que delícia. Sim, sim. Estava me falando... É a minha Joy. Motivo da minha filha não me ligar mais. E aí, Isabel, você também fez de uma série que eu coloquei aqui, que muita gente até fala, né? Que foi a Condessa, né? No Downton Abbey. Né, Sim. é uma série também que... Ó, você vê o nível de complexidade. A gente foi para uma bruxa, a gente foi para uma mulher que tinha várias... E aí a gente vai para uma condessa. Como é que foi esse trabalho do Downton Abbey, dessa série? Do Downton Abbey, muito... É de época, né? Eu adoro coisas de época. E a série foi muito bem elaborada, né? Muito bem cuidada. E os personagens eram todos maravilhosos. Aquela história lá dentro, e ela como a mãe das moças, e ela uma pessoa extremamente contida, né? E num universo que não era o dela, porque ali a família é toda inglesa, e ela era americana, que se casou com um inglês. Então, era um universo onde ela tinha que se adaptar, se adequar, se fazer aceita. Então, ela tinha tudo, era tudo muito contido. Foi um tom bem diferente, mas também foi muito bom de fazer, muito legal. E eu ouvi falar, eu li em algum lugar que parece que vão fazer um novo longa-metragem da família. Porque foram feitos, não sei se 2 ou 3 longas-metragens, e diz que vão fazer mais um. Falei, opa, delícia. Opa, com certeza. Isso que é legal, né? Como nos velhos tempos. A vovó e a Isabel estão aqui. E esta tarde vamos visitar a princesa Mary. Aí, Isabel, mais um trabalho que você fez, e esse tem uma memória afetiva e muito grande, né? Eu vou explicar, né? Que foi a Elizabeth da série Ciência Travessa. Eu vou explicar o porquê. Por que eu tenho memória afetiva? Porque, se eu não me engano, passava o piloto do episódio, a origem deles, que eles ficam inteligentes e tudo, na sessão da tarde. Então, eu lembro de assistir, que eu achava que era um filme, depois que eu descobri que também era uma série. Mas eu fui descobrir que era um filme. E eu assistia esse filme, tanto que, né, eu via aquela menina loira, eu falava, nossa, que menina bonita, não sei o quê. Enfim, né, já naquela época, já olhando as meninas. Mas, aí depois me distraí
gravou a memória que foi você que dublou a Elizabeth, que já era uma adolescente. Ela era a vilã, né? Meio a malvadona da história e tudo, né? Me marcou esse episódio piloto que eles exibiram e que era uma série, né? E marcou isso muito. A Sessão da Tarde marcou muito a minha vida, então muita coisa eu peguei aí. Eu acho que a vida de muitos de nós, nossa, a Sessão da Tarde faz parte. Com certeza. E aí, esse papel já é completamente uma outra vibe, já é uma adolescente, Sim, né? Como foi para você adolescente. fazer essa personagem? É assim, a minha voz sempre foi mais leve, né? E naquela época, isso já faz um tempo, né, que passou essa série. Eu nem lembro, acho que Sim, foi década de 90, eu acho que é por aí, anos 90, começo dos 2000, anos 2000, por aí. Final de 90, começo dos 2000. isso. Então, era fácil chegar no tom da adolescente. Hoje não sei se eu conseguiria. Treinando um pouco, pode ser. Mas, então era fácil chegar no tom, não era um esforço, né? E as histórias eram muito legais, aquela coisa, né, meio de ficção científica, Sim, futurismo, né? Então, eu gostava das histórias deles. sim. E sempre se entrando em confusões e resolvendo. Então, foi muito gostoso de fazer, foi muito legal. O Drauzio que dirigia, né, na Centauro, que ainda era ali na Alameda Santos. Uhum. Então, foi um período muito bom. E Que com a legal. galerinha, porque eu lembro que tinha o Yuri, que era o meu parceiro no filme, tinha a Lene Bastos, eu não lembro qual era o personagem que ela fazia, mas acho que era uma amiga da Elizabeth. Era um bom entretenimento. Bom, imagine, você, Sean Banks, com 100% do seu projeto de botânica. E aí, antes de eu chegar para uma personagem que você, né, fez, e você já falou um pouquinho dela antes, né? Vamos pegar algumas participações suas em animes, né? Você fez a Marinde Águia do Cavaleiros dos Zodíacos, se eu não me engano, a dublagem na Alamo. E você fez a Mei Valentine do Yu-Gi-Oh! O Né? Yu-Gi-Oh! Outra Verdade. personagem também Nossa, dos animes, muito. né? Duas personagens muito marcantes na lore, né? Na história desses dois. E como que foi para você? São personagens completamente diferentes, enquanto, né, uma tem um estilo X, a outra tem um estilo mais Y. Como é que foi para você fazer essas duas personagens? Mas as duas eram orientadoras, vamos dizer assim, né? O Cavaleiros do Zodíaco era o Seiya, né? E no Yu-Gi-Oh! O próprio, né? Que ela orientava e ensinava. Acho que ela era mais incisiva do que no outro. Acho que a Mei briguenta do que a Marinde Águia. Sim. E a Marinha usava aquela máscara, né? De alguma forma, ela meio misteriosa. Você quer a armadura, precisa ser capaz de quebrar uma pedra como essa. É uma condição essencial para se tornar um cavaleiro. E a Mei, não. A Mei era ali, aberta. Sim. Né? A Mei, acho que ela encarava mais. Sim. E as arpias, e enfim. Eu não podia estar mais preparada. Arpia, ataque! São tons diferentes. Sim, sim, sim. É uma ideia diferente, né? Mas é interessante, né? São duas personagens muito, muito marcantes. Eu lembrei aqui de um papel que você fez. É um papel não tão grande, mas ele é bem fofo. Você fez a Bunny Hops no Zootopia, né? Que é a mãe da protagonista. Sim, verdade. Sim, Fiz depois ela uma a mãe série da também, coelhinha. né? Isso, depois teve uma série também, né? E tudo. E é um papel também, olha, gente, são 30 anos de carreira. Nossa, gente. ali Olha ela era só toda doçura. Ela Sim, era né? toda doçura. E o pai era o Leonardo Camilo que fez, né? Se não me engano. Sim, pô, Leonardo Camilo, putz, eu quero trazer ele aqui para conversar. Eu conheci ele no evento aqui e na minha cidade. Quero poder trazer ele um dia. Achei ele uma figura muito divertida, né?
Mas é legal também, é uma personagem muito bacana que você fez. O que seu pai está dizendo é que pode ser difícil, impossível até, se tornar uma policial com ele. Aí agora, Isabel, agora vamos para a personagem, antes de a gente ir para o grande finale, pô, vamos falar da Claire, de Modern Family. Ah, né? Claire. Você já comentou, você falou aí no começo, né? O Modern Family era uma sitcom, assim, né? Então tinha toda aquela questão, né? Tanto que em WandaVision também teve uma cena lá que eles brincavam muito com essa questão de sitcom, né? E tudo, mas a Modern Family era uma sitcom, e você já falou, né, em algumas entrevistas que você adorou fazer a Claire, mas comenta como foi para você a experiência de fazer o Modern Family, que era uma comédia, né? Então você tinha também parte da piada e tudo, né? Tem. Eu descobri que eu tenho isso, eu não sabia, eu descobri no teatro que eu tinha timing de comédia. É muito interessante. E o Modern Family foi uma série muito premiada na época. Sim. Eu sei que ganhou vários prêmios. É assim, é a vida familiar de uma família esquisita, né? Diferente, tanto que é moderna, né? Uma família moderna, que meio fora dos padrões na época, né? Hoje em dia nem tanto, mas naquela época ainda era muita modernidade. E as crianças e o que aprontavam, e o marido, né? Sempre meio bonachão, e ela tendo que fazer as coisas, e ela querendo se reinventar também. Então, assim, era uma série bem dinâmica, bem gostosa, e sempre acontecendo coisas engraçadas. Eu me divertia bastante fazendo Modern Family. Eu imagino, é Muito uma bom. vibe completamente nonsense, né? Então, soltavam os diálogos lá e tudo. É um trabalho bem bacana seu, né? Eu não vi a série, mas eu vi uns fragmentos. Vale a pena, assiste os episódios, é divertido. Vou assistir. E aí, Isabel, putz, eu não posso, né, não falar desse papel, né? Porque senão as pessoas, né, me crucificariam nos comentários se eu não falasse da Jessie, da equipe Rocket do Pokémon, que foi, né, o seu trabalho, assim, que eu acho que é o trabalho que você é mais reconhecida, né? Quando você vai para eventos. Foi o que me projetou, né? Eu sempre falo isso. A Jessie, o Pokémon, foi o que projetou o meu trabalho. Sim. E assim, você fazia dupla com... Putz, eu esqueci o nome. Márcio. O Márcio Araújo. Márcio Araújo também, que é outro dublador aí incrível, que também espero poder trazer aqui no meu canal de entrevistas, né? O Gato também, que é aquilo que a gente falou, né? Eles são vilões, eles são os maus, mas, putz, você acaba gostando deles, porque eles são muito marcantes, né? Eles são tão trapalhões e sempre se dão tão mal que você fala, coitados. Sim. Eu imagino como deve ter sido divertido você fazer essa personagem. Durante muito tempo você fez ela. Durante muitos anos você chegou a dublar a Jessie, né? E era muito divertido, né? Porque você falava naquele tom, né, alto. Equipe Rocket era muito divertido. É um trabalho seu incrível. E eles só aprontavam, né? Só se davam mal. E a Jessie era maluca, né? Porque ela ia do 0 ao 100, né? Ela começava ali, de repente ela estava gritando, berrando e toda esbaforida, brigando com o Miau e batendo neles, né? E no começo da série, a Jessie, eles chamavam as crianças de pentelhos. Depois foi, vamos mudar isso, né? Os pirralhos, melhor. Sim. Vem uma certa censura. Mas foi muito gostoso. Foram, se não me engano, 18 ou 19 temporadas que a gente dublou. E no começo nós dublávamos juntos, eu e o Márcio. Então era uma troca muito gostosa dentro do estúdio. Era muito bom. Aí, quando quiseram separar a gente, nós não queríamos. Não vamos dublar separado, imagina.
Jesse James não pode, né? Mas Sim. aí a tecnologia fala mais alto, e por causa da tecnologia, da qualidade do som, a gente precisou começar a gravar separado. Mas é uma série que eu vejo que é muito interessante. Ainda há pouco tempo eu fui num evento do Blacon, Uhum. e os pais levando os filhos, que também são... Os pais eram fãs de Pokémon, e os filhos também são. Porque como a série está aí, né, a garota e o Pokémon tá sempre, tem as cartas, tem os jogos, né? Então a criançada, de alguma forma, está em contato. Sim. E eles assistem e gostam, e estavam lá, fãs, novos fãs. Muito gostoso. Eu acho engraçado, Isabel, essa situação, que é o seguinte, você chega, né, aí tem o pai e os meninos, você pensa, né, e os meninos são fãs, né, e tudo, os pais são mais fãs, né, que os próprios filhos, né, é engraçado É, isso, né, é, é hilário isso, mas isso que eu acho legal, né, Isabel, porque durante muito tempo você fez a personagem, você pegou várias gerações, sabe, várias pessoas, né? E tudo. Então, isso é maravilhoso, porque daí você tem um fã de várias gerações, né? é Que verdade. acompanharam, sabe? Isso, para mim, é o que torna o trabalho do dublador continua, né? Ele Não vai é? continuando, né? E tudo. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa fascinante. Para denunciar os males da verdade do amor. Eu sou Jessie, Keep Rocket decolando na velocidade da luz. E, Isso pô, é a pode falar. dublagem viva, né? É a Exatamente. dublagem viva, que é o que a gente está querendo manter, né? Porque não dá, é arte, sabe? É representação, não dá para acabar com isso, tirar isso das pessoas. Porque Com é o que nem certeza. você falou, são memórias, né? Se você cria memórias afetivas, faz parte da sua vida. A primeira vez que eu ouvi um rapaz chegar para mim e falar: "Ah, você fez parte da minha infância", sabe, me deu uma coisa assim, eu falei: "Como assim?", né? Puxa vida, e é verdade, né? Você acaba acompanhando, aquela pessoa te viu quando criança, admirou e continuou admirando. Então, é muito gratificante, isso não tem preço, isso é arte. Isso é arte, né? E é fantástico. E a gente já está chegando no finalzinho da nossa entrevista sensacional aqui, galera. Mas eu vou deixar a última pergunta, né? Que é mais uma brincadeira que eu faço com todos os dubladores que eu consigo entrevistar. Eu faço essa pergunta final e a Isabel, com certeza, eu vou colocar ela também para responder. Isabel, olha só. Para você, o que a dublagem significa para você em apenas uma palavra? É complicado. Você está pedindo para um dublador falar uma palavra só? Resumindo, é o que eu acabei de falar, arte. Maravilha, maravilha. É legal isso, né, Isabel? Por isso que eu faço essa dinâmica com vários dubladores, que sempre tem uma resposta diferente. E isso que eu acho fantástico, né? Eu não vou dizer quem disse, porque senão eu estou dando spoiler da entrevista e vocês têm que assistir a entrevista. Mas teve uma dubladora que falou que dublagem significa cemitério. Eu falei, ué, como assim cemitério? Explique isso. E aí ela explicou por quê. Eu achei fantástico a maneira como ela explicou, por que ela usou essa palavra. Então, assim, cada dublador vai trazendo uma palavra e eu acho essa dinâmica muito legal, né? Então, para Isabel de Sá, dublagem é arte. Maravilhoso, maravilhoso. Então é isso, gente. Eu quero agradecer aí, né, a Isabel por ter disponibilizado o tempo dela para a gente bater essa conversa agradável. Olha, Isabel, eu já era seu fã, mas depois dessa entrevista eu fiquei 3 vezes mais seu fã. Ser meu uma Deus, simpatia. obrigada. Obrigado por você ter disponibilizado esse tempo, sabe? Por ter apoiado esse projeto, me dado essa oportunidade de te conhecer e te prestar essa homenagem sobre esse legado de 30 anos
que você tem aí e que continua, né? Porque você ainda continua. Se Deus quiser, que continue por muito tempo. Com Eu que certeza, agradeço, Vitor, obrigada pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo. Você é uma pessoa muito simpática também, muito agradável, a conversa flui tranquilamente, e eu espero que os fãs tenham gostado do que a gente conversou, e estamos aí, vamos continuar para ver o que a dublagem vai nos trazer de novidades. Com certeza, gente. Então é isso. Então se inscreva aqui no canal, curte, compartilha, comente, fala aí qual que é o seu trabalho favorito da Isabel nos comentários e fale aí qual dublador você gostaria de ver nesse quadro, que eu vou atrás. Eu posso não conseguir, mas eu vou atrás. Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Eu vou É isso aí, atrás somos. Isso, exatamente. Comente aqui nos comentários que dublador você gostaria de ver, que aí eu vou atrás. Eu tento ir atrás, né? Eu vou tentar conseguir aí, tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo e Obrigada. até mais, pessoal. Um beijo para todos.